Olá, grandonas! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí, né, do momento que vocês vão ver. E esse é um vídeo, assim, muito especial, mais um que saiu, assim, sem planejamento, por isso que a gente não vai ver os slides que geralmente eu costumo colocar, mas que surgiu de um encontro, assim, lindo, né? Hoje é dia 5 de agosto, e eu almocei, né, com uma das minhas melhores amigas. A gente mora, né, em cidades diferentes, mas a gente está trabalhando atualmente na mesma cidade. E aí eu mandei uma mensagem, né, para a gente poder se encontrar no almoço, bater papo. E depois, né, desse momento, a gente estava conversando, né, sobre como que as nossas crianças, né, se elas soubessem da vida que a gente tem, o quanto que elas ficariam mega orgulhosas e encantadas com algumas conquistas, né? Que às vezes parece muito bobo, às vezes parece muito pequeno, mas que eram nossos sonhos. E a partir disso, né? A partir dessa conversa, me gerou inúmeras reflexões que eu vim conversar com vocês hoje, né? A primeira delas, e eu acho que isso também vem, né, de estar meio nostálgica, porque exatamente daqui a um mês, no dia 5 de setembro, eu vou completar 30 anos. E tá sendo uma loucura, né? Porque é, acho que os 30 para mim, tá sendo uma experiência muito diferente dos meus outros aniversários, né? Fazer 30 anos tem me gerado uma consciência um pouco maior, sabe? Uma cobrança também de responsabilidade, de perspectivas, também de muita clareza. E acho que esses encontros também, assim, convergiram para toda essa nostalgia e toda essa emoção que surgiu também a partir dessa conversa. E assim, né, que eu cheguei em casa, eu mandei para ela essa foto aqui da Mini e eu. E, gente, eu brava tenho a mesma carinha até hoje. Não sei se vocês repararam, né? A mãozinha assim na cintura. E a gente estava conversando muito, né, sobre o como existe na nossa versão adulta, né, na nossa versão grandona, várias dessas partes, né, que são as nossas eus pequenininhas. E uma das coisas que eu costumo sempre dizer na minha roda de amigos, compartilho com algumas pacientes, é se a sua criança, ela se sentiria, né, segura do lado do adulto que você se tornou, tu venceu na vida pra caramba, sabe? Se a tua criança se sente escutada, validada, se os olhinhos dela estariam assim encantados olhando pra você, isso também é vencer na vida. A gente tenta quantificar muito as coisas, né? Colocar em números, em conquistas, em saldo bancário, não que isso tudo não importe, porque a gente vive num mundo que a gente precisa de dinheiro para poder existir. Mas os nossos valores, os nossos sonhos também importam muito. E tudo aquilo que a gente vai construindo sobre a gente, sobre o ser humano que a gente se tornou, também são grandes vitórias, né? E acho que a minha eu criança, assim, ela se sentiria extremamente eh, encantada sobre o como eu parei de ter medo de colocar minha voz no mundo, o quanto que, mesmo com muitas inseguranças, né? Porque tá aqui, por exemplo, gravando para vocês e colocando minhas ideias no mundo, isso é extremamente assustador. Mas também é muito eu, né? Mas também diz muito sobre os sonhos que a minha criança tinha, né? E eu nunca fui muito chamada na escola por dar trabalho, não, pelo contrário, eu sempre tive uma tendência a ser meio nerdzinha, a ser bem CDF, assim. Mas uma das coisas que vira e mexe acontecia era minha avó, né? Porque minha avó que me criou, minha avó receber reclamações porque eu falava demais. Eu, inclusive, copiava o trabalho dos meus coleguinhas, né, mais rápido para eu poder conversar. E uma das grandes, né, dores assim da minha criança era exatamente esse espaço do não ser ouvida, né, do inúmeras vezes eu ouvir, cala a boca, né, fica quieta, fala menos. E
O quanto que isso fez com que eu construísse uma capinha ali mesmo, né, protetora de falar menos, de acabar construindo um comportamento muito retraído, quanto na verdade a minha essência é extremamente amostradinha, sabe? As fotos da minha infância, assim, mais nova, era sempre eu fazendo uma pose, era sempre tendo esse lugar, né, mais do espontâneo, que através dos estímulos, né, que eu fui recebendo, eu fui me tornando muito mais retraída. Então, essa conexão, né, e aí um beijo, Jéssica, que é a minha atual terapeuta, e também para todas as outras terapeutas que me acompanharam, porque a terapia ela é um processo de construção que se eu não tivesse vivido essas outras experiências, eu não teria conseguido construir quem eu sou também. Mas com Jéssica eu tenho trabalhado muito esses momentos, né, dessa busca por essa autenticidade, né, porque se tornar quem a gente é e refletir sobre esses momentos é um rolê assim muito grande. E uma outra coisa, né, que eu fui pensando também através dessa conversa e desse encontro de hoje, é o quanto para a gente se tornar quem a gente também precisa se despedir de versões nossas, de sonhos nossos que já não cabem, porque hoje a gente deseja coisas diferentes, porque hoje a gente pode coisas diferentes, né? E o quanto os nossos sonhos, eles também vão se tornando maiores, acho, e mais complexos também, na medida que a gente vai ali realizando sonhos que tendem a ser um pouquinho mais simples, né? E o quanto que é importante a gente estar conectado e presente para as nossas versões atuais, né? Conectados com o momento presente, com os nossos desejos, com a nossa autenticidade, para a gente poder também estar abertos e disponíveis a construir esses outros sonhos, né? Então, eu desejo muito que quando você se encontrar pela vida com as suas versões anteriores, né? Quando você se der conta que você está realizando esses sonhos, né? E um beijo, Flavinha, que a gente estava conversando, né? Sobre essas permissões, né? De hoje a gente pode usar salto para poder trabalhar, a gente pode usar batom vermelho, a gente pode usar o acessório que a gente quiser, a gente pode sentar para poder comer no restaurante que a gente deseja, sem que isso seja um grandíssimo problema para a nossa vida. Quando a gente se deparar com esses sonhos que a gente foi realizando ao longo do caminho, a gente consiga ser grato por essas versões que batalharam para poder realizar isso, mas que a gente também tenha muita, muita, muita atenção para a gente estar conectado com os nossos sonhos de agora, né? Com as nossas versões que estão aqui vivendo e pulsando e desejando e errando, porque também vai fazer parte disso, né? A nossa existência, ela não é feita só de construções bonitas, nós também somos feitas de tropeços, nós também somos feitas dos tombos, mas que a gente esteja aberto para poder nos escutar, aprender com essas lições e olhar, né, com esse olhar de gentileza, né? E uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, de reflexão é quando a gente se sente um pouquinho perdido, sabe? Esse processo de escuta, né? Porque às vezes a gente tem que tomar decisões, a gente tem que seguir por caminhos. Escuta um pouquinho o que está pulsando dentro de você, sabe? Se questiona, a minha criança, como que ela se sentiria diante disso? Quem eu estou me tornando deixaria a minha criança orgulhosa, sabe? Me deixaria orgulhosa de mim. Porque é muito fácil a gente se perder em cima das expectativas do outro, em cima dos sonhos dos outros, em cima de opiniões dos outros, mas eu gostaria que você se escutasse e que você tivesse aí aberto para você, tá bom? Então, assim, um beijo imenso e que as suas versões, né, grandonas, sempre tenham espaço para poder olhar e agradecer para as versões, né, para as mini versões de vocês. E um beijão, até a próxima, meus amores.